João capítulo 18, do primeiro verso ao verso 27, na verdade. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui hoje à noite tão preciosa, de culto, de momento aqui da escritura, da pregação. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Estamos desejosos de ouvir a sua voz e que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine e abra também o nosso coração para recebermos a sua palavra em nome de Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. No Senhor Jesus Cristo nós oramos assim. Louvado seja o seu nome em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, eu tenho hoje aqui um assunto importante para falar com vocês. Antes de nós, semana que vem, se Deus quiser, nós prosseguirmos nas exposições a partir do versículo 28. Semana passada, nós fizemos fizemos aí o trecho, né, que fala de Anás, julgamento de Cristo diante de Anás, resposta de Cristo a Anás, e também a negação de Pedro, que vai até o versículo 27. Fizemos 2 domingos esse trecho que vai aí do versículo 15 até o 27. Mas hoje eu quero mostrar aos irmãos, tratar com vocês sobre Cristo e Pedro.
porque é bem interessante como João, o evangelista, ele coloca, já disse isso aqui para vocês nos últimos domingos, do versículo 15 ao versículo 18, ele começa a nos contar sobre a negação de Pedro. Aí ele faz uma pausa, e do versículo 19 até o versículo 24 ele faz a pausa então e conta o julgamento de Cristo diante de Anás, a resposta de Cristo. E quando Anás envia o Senhor Jesus Cristo amarrado para o sumo sacerdote de fato, que era Caifás, aí no versículo 25, João volta a falar da negação de Pedro e vai então até o versículo 27. Então essa pausa é um suspense que ele faz, mas também, meus irmãos, nós podemos entender que João ele está colocando aqui os dois eventos, mostrando que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E no mesmo local, no mesmo palácio, que é a residência deste homem importante, extremamente perigoso, chamado Anás, e que era o inimigo do Senhor Jesus Cristo e o inimigo dos seus discípulos, junto com todas aquelas autoridades judaicas daquela época. Então, João, provavelmente, a intenção dele, a intenção do Espírito Santo aqui, colocar para nós esses eventos, tanto a negação de Pedro como a resposta de Jesus a Anás, é também fazer um paralelo, uma comparação, para que nós possamos ver diante de nossos olhos como Pedro reage, como Cristo reage. E mais, né? Na verdade, por isso que eu fiz questão de ler todo o trecho que nós já estudamos, desde o primeiro versículo até o 27, nós temos visto Pedro aparecer também aqui já outra vez, né? E as vezes que Pedro aparece aqui não são elogiosas, né? Pedro, ele desembainha a espada, fere o servo do sumo sacerdote, é contido por Jesus, uma atitude extremamente imprudente, enlouquecida. Depois ele segue a Jesus com o outro discípulo, é introduzido no palácio, mas nega Jesus vergonhosamente. E na parte aqui de que Pedro fere o servo do sumo sacerdote, ele é contido por Jesus. Então Jesus diz aqui, né, esse trecho aqui que está no versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E aí Jesus contém Pedro e diz assim: põe a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o Pai me deu. Então 2 vezes aparece este paralelo aqui, Jesus e Pedro, e eles agem de maneira completamente diferente. Irmãos, vamos então pensar nisso, vamos fazer uma comparação, vamos olhar para esse texto e vamos comparar as ações de Jesus Cristo e de Pedro. Tem uma coisa que nós precisamos entender aqui: Pedro é um exemplo, é um alerta. Então, os 4 evangelhos falam da negação de Pedro, os outros evangelhos também falam dessa atitude de usar a espada de Pedro. Isso é um alerta para nós, para que nós não sigamos o caminho de Pedro, para que nós apliquemos na nossa vida, porque nós, imagine assim, Pedro era um crente, amava Jesus, mas era muito imaturo e pecou, e fez coisas assim, terríveis aqui, que não agradaram a Cristo, não agradaram a Deus. Então isso é um alerta para nós. Por outro lado, meus irmãos, as ações de Cristo, o homem santo, o homem perfeito, são um exemplo para nós seguirmos. Então, ao mesmo tempo que Pedro, ele é aquele tipo assim, olha, não façam isso que Pedro fez, como tem vários exemplos nas Escrituras de pecados de homens, né? Por exemplo, o pecado de Davi. Pedro não foi o único crente que pecou assim tão vergonhosamente. Davi, que era tão temente a Deus, ele fez aquilo com Batseba, né? Aquele pecado terrível. Então, esses são alertas para nós. Pensar também em Salomão, como depois ele se desviou, caiu, pecou. Isso tudo é alerta para nós, meus irmãos. O próprio Pedro, depois, Paulo fala lá em Gálatas,
Pedro, depois de muito tempo, já um apóstolo experimentado, também errou ali. Paulo teve que chamar a atenção dele. Então, meus irmãos, esses são exemplos para nós de pecados humanos, mesmo de cristãos e mesmo de pessoas que amavam a Deus. Mas são alertas para dizer para nós assim, olha, tomem cuidado com esses exemplos, com esses pecados, porque são coisas que vocês não devem fazer, mas vocês devem se afastar e vigiar mesmo, para que vocês não caiam nos mesmos erros. Por outro lado, Jesus é o modelo. Eu posso dizer assim para vocês, meus irmãos, Jesus é um homem perfeito. Nós costumamos dizer assim, todos pecaram, e Paulo mesmo diz isso, todos pecaram, mas um não pecou. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele andou, meus irmãos, de forma perfeita, de forma que nós podemos olhar para as palavras de Jesus, para as ações de Jesus e ver nele aquilo que Adão pecou. Adão foi criado perfeito, santo, mas ele pecou miseravelmente. E nós somos pecadores. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos nele um homem perfeito, um modelo para nós, um exemplo para nós. Tem coisas em Jesus que nós não podemos seguir, né? Que não são para nós fazermos mesmo. Por exemplo, Jesus é uma pessoa diferente de nós. Ele é humano, 100% homem, mas ele não é só humano, ele é Deus, homem. Então é claro que nós não podemos seguir o exemplo de Cristo no sentido dos atributos divinos dele, que não são comunicados para nós. Lembra que eu falei de manhã aqui, entre atributos comunicáveis e incomunicáveis, falei aqui de manhã na aula, que tem atributos divinos que pertencem só a Deus. Então, Jesus é Deus e tem atributos nele que só ele pode fazer, só ele pode dar uma ordem para o mar e fazer o mar parar, o vento parar, só ele pode caminhar sobre as ondas, só ele pode fazer essas coisas que mostram realmente, irmãos, que ele tem um controle na criação, que ele é Deus, que ele era o Deus encarnado ali. Então tem coisas que nós evidentemente não vamos poder seguir o modelo de Cristo. Também não vamos poder seguir, por exemplo, no que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, no que diz respeito à nossa redenção. Só ele poderia morrer por nossos pecados. Ninguém é chamado para morrer pelos pecados dos outros, né? Só ele poderia dar o seu sangue pelos nossos pecados. Então, quanto à sua divindade, os seus atributos divinos que não são comunicados para nós, como com relação à sua obra redentiva que só ele poderia fazer, nós não podemos mesmo seguir o que Jesus Cristo fez, evidentemente. Mas ele, como homem perfeito, homem cheio do Espírito Santo, perfeito, que nunca pecou, que recebeu o Espírito Santo sem medida, ele é um modelo para nós, né? Então eu queria meditar com vocês sobre exatamente esse modelo, esse exemplo comparado com o Senhor Jesus, aliás, com o exemplo tão triste e negativo de Pedro, irmãos, para que nós possamos fazer uma comparação. E a pergunta que eu faço para vocês aqui, eu já fiz até de manhã, eu queria que vocês, na medida que nós fôssemos estudando, fazendo essas comparações aqui, vocês pensassem na sua vida, né? Vocês aplicassem nas suas vidas e com essa seguinte pergunta: eu me pareço mais com Jesus ou com Pedro? Né? Então, nessas coisas que nós vamos estudar aqui, eu ajo como Jesus ou eu ajo como Pedro na minha vida? Então, aplique na sua vida. Eu queria que nós, então, fizéssemos isso, irmãos. Eu tenho aqui 4 comparações para fazer com vocês hoje à noite. Nós vamos lendo os textos e fazendo aqui as devidas explicações. Mas tem 4 coisas que eu queria pensar com vocês aqui. Em relação ao Pai Celestial, primeiro, em relação às circunstâncias, nós vamos fazer uma comparação entre a ação de Pedro, a vida de Pedro, as ações de Pedro e de Cristo, em relação, primeiro, ao Pai Celestial. Segundo, em relação às circunstâncias, aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Terceiro, em relação ao próximo, aquelas pessoas ali que estavam próximas de cada um deles. Quarto lugar, em relação aos inimigos, aos perigos e aos inimigos. E quinto e último lugar, em relação à verdade. Então, são essas 5 coisas aqui que eu queria comparar com vocês. Vou repetir aqui. Primeiro, em relação ao Pai.
Segundo, em relação às circunstâncias, né, aquilo que estava acontecendo em volta deles. Terceiro, em relação ao próximo. Quarto, em relação aos perigos e aos inimigos. E por último, em relação à verdade. Então vamos pensar, meus irmãos, como o Senhor Jesus Cristo e como Pedro, eles reagiram diante dessas, em relação a esses fatos ou essas pessoas aqui mencionadas. Vamos pensar agora em relação a Deus Pai, em primeiro lugar. Eu convido vocês a lerem comigo aqui o capítulo 18. Nós vamos ficar aqui só no capítulo 18 hoje. Então, eu convido vocês a deixarem abertas suas Bíblias e acompanharem comigo os versículos. Capítulo 18, versículo 4. Observe o que a Bíblia, o que João fala aqui sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E mais em seguida, irmãos, quando ele contém Pedro, né, ele diz assim para Pedro, no versículo 11, leia comigo aí no versículo 11, ele diz assim: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então observe bem isso aqui. Jesus, ele sabia todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Quando os judeus, Judas veio prender Jesus, e ele veio com um grande exército prender Jesus, com varapaus, com armas, com lanternas, o Senhor Jesus Cristo viu aquela multidão chegar, e ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia que ele tinha que morrer, ele sabia que ele ia ser julgado, ele sabia que ele ia ser injustiçado, ele sabia de tudo isso, e ele sabia que ele iria sofrer. Quando ele diz aqui no versículo 11, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu, esse cálice, evidentemente, é o cálice do sofrimento, é o cálice da dor, é o cálice da cruz. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados, ele sabia de tudo isso. Então, Jesus, vocês lembram que quando ele foi para o Getsemane, ele orou ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Mas qual foi a oração dele? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele se consagrou completamente à vontade do Pai Celestial. E ele diz aqui: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então esse saber de Jesus a respeito do que lhe iria acontecer, e por isso ele se antecipa e pergunta aos soldados: a quem buscais? Porque Jesus conhecia a vontade do Pai, sabia que ele tinha que morrer na cruz, e Jesus estava determinado a agradar ao Pai. E não só agora, mas toda a vida dele foi assim. Eu tenho lido com vocês já há um bom tempo o Evangelho de João, e o que é que nós temos visto continuamente? O Senhor Jesus Cristo, ele disse, por exemplo, eu vou lembrar lá do capítulo 4, irmão, tem tempo que nós já estudamos esse capítulo 4, antes da pandemia, né? E que o Senhor Jesus Cristo, ele trata com a mulher samaritana. Aí a mulher samaritana, ela vai, depois que ela crê em Jesus, ela vai anunciar o Evangelho lá para o lugar dela, para a cidade dela, e Jesus Cristo fica ali, ele não tinha comido ainda, e os discípulos dizem: come, Senhor. E aí Jesus responde: eu tenho uma comida. A minha comida é cumprir a vontade do meu Pai, é cumprir a minha missão. Essa é a minha comida. Ele vivia, meus irmãos, para fazer a vontade do Pai Celestial. Toda a vida dele foi uma vida. Jesus é perfeito, por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi o homem perfeito, porque ele vivia em absoluta, irmãos, obediência a Deus Pai, e toda a vontade do Pai. O coração dele era voltado para o Pai. Ele tinha uma submissão perfeita ao Pai Celestial, e cada ação dele não era de rebeldia, de revolta, porque Jesus nunca pecou, porque Jesus é o homem perfeito. Jesus fez aquilo que Adão não fez. Deus disse para Adão: come de todo fruto, mas não come da árvore proibida. E aí foi lá a serpente, tentou Eva, e Adão comeu com ela. E a serpente, a tentação da serpente, você sabe qual foi, né? Sereis como Deus. Vocês precisam de Deus.
Vocês têm que se livrar de Deus. Irmão, Jesus nunca fez isso. Jesus, ele foi perfeito porque ele, dia após dia, segundo após segundo, toda a vida dele, ele andou em obediência e submissão ao Pai Celestial. E ele diz agora para Pedro: Pedro, esse é o cálice que eu tenho que beber. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Eu vou beber este cálice. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Veja, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. É claro que eu vou beber. Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Mas o Pedro, irmãos, Pedro, eu já li com vocês lá, quando Jesus disse: olha, tu vais me negar. Ele disse: não, eu li com vocês semana retrasada. Mas aqui, Pedro, esse texto aqui, mostra que Pedro, ele não seguia a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Ele era desobediente. O texto diz aqui, irmãos, vamos ler a partir do versículo 7 em diante. Tornou-lhes, pois, Jesus a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Veja que Jesus disse: deixem ir, e Pedro está lá. Pedro está lá ouvindo a palavra de Jesus, mas o que Pedro faz? Pedro não vai, irmãos. Pedro pega a espada e tenta matar o servo do sumo sacerdote. Não conseguiu matar, cortou a orelha dele. Mas ele tem uma reação ali de total rebeldia, desobediência, orgulho. Pedro não é submisso. Enquanto o Senhor Jesus Cristo ele anda, se submete ao Pai Celestial, Pedro, ele quer controlar as coisas, ele quer fazer as coisas de acordo com a vontade dele, ele não é submisso. Porque todo pecado é insubmissão, todo pecado é a pessoa, ela não obedecer a palavra de Cristo, a palavra de Deus, mas ela querer ter o controle, ela querer impor a sua vontade e não submeter. Então, enquanto o Senhor Jesus Cristo, ele é submisso e humilde, ele é manso, humilde, ele se submete ao Pai Celestial, ele não se rebela, ele ora. E Jesus foi uma pessoa de oração, ele orava, ele buscava o Pai, ele era homem como nós, irmãos. Deus homem, mas homem como nós, em estado de humilhação, nunca pecou, e ele orava, e ele se submetia ao Pai Celestial. Ele orou um pouco antes, dizendo: se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Pedro não. Pedro diz: eu vou fazer, eu não vou me submeter. Jesus diz para eu ir me embora, mas eu não vou me embora, eu vou reagir. Pedro é desobediente, irmãos. E aí você aplica a sua vida, né? Você se parece com Jesus ou com Pedro? Você tem ouvido a palavra de Cristo, lido na sua Bíblia, ouvido as pregações? Você tem obedecido? Você tem se submetido? Ou você tem achado assim: não, eu acho que o meu caminho é o caminho melhor do que o caminho de Deus? Irmãos, o caminho de Cristo é o caminho da submissão e da humildade ao Pai Celestial. Mas vamos fazer a segunda comparação agora. Vamos olhar para as circunstâncias. Vamos ler de novo o capítulo 18 aqui, vamos ficar só no 18, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou depois a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Observe bem, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele.
porque ele está sendo orientado pela palavra do Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele também conhece, ele sabe a situação dos discípulos, que os discípulos são como Pedro ainda, imaturos e impulsivos, que não têm sabedoria ainda, não têm maturidade para agir. Então Jesus sabe que eles não podem ser presos naquele momento. E Jesus providencia para que os soldados não prendam os discípulos naquele momento. Já expliquei isso aqui para vocês nas exposições anteriores. Então Jesus, ele olha a circunstância e ele avalia todas essas coisas. Ele está o tempo todo em submissão ao Pai Celestial. Ele avalia todas essas coisas e ele vê tudo isso. E ele vê então que os discípulos não podem ser presos. Ele sabe que ele não pode seguir também, vamos dizer assim, uma reação ali pelas armas. Ele sabe que uma reação armada vai trazer violência por parte daqueles soldados, eles eram muitos, ele sabe de tudo isso, ele está vendo tudo isso. Então o Senhor Jesus Cristo, ele conhece, ele está vendo ali e conhece. É claro que tudo isso aqui tem também um aspecto divino, que ele é Deus, ele conhece o coração, mas eu quero olhar mais para o aspecto humano, irmãos, de Cristo, né? Ele observa tudo isso, ele é um homem perfeito, ele está olhando todas as circunstâncias, ele olha o que está em volta de si, ele é o homem que tem a sabedoria de Deus, ele consegue observar tudo dentro da submissão dele ao Pai, como eu acabei de falar no primeiro ponto. Então ele observa a circunstância dessa maneira, como um homem santo, como um homem obediente e humilde. E ele então age de que maneira, irmãos? Primeiro, ele providencia que os discípulos escapem dali, porque ele sabe que eles não estão preparados para a prisão. Segundo, ele não quer uma reação armada. Ele sabe que ele tem que ir para a cruz, ele sabe que ele tem que morrer na cruz, mas com certeza tem um outro aspecto aqui, meus irmãos, é o aspecto de que uma reação armada geraria violência dos soldados. Ele está vendo tudo isso acontecer, e o que é que ele faz então? Ele protege os discípulos, ele contém Pedro, ele diz assim para os soldados, deixem ir os discípulos. Mas quanto a Pedro, ele diz, põe a tua espada no lugar. Então Jesus é prudente. A verdade é o seguinte, meus irmãos, as Escrituras, elas nos ensinam que na medida que nós vamos seguindo a Deus obedientemente, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos também sendo aquele tipo de pessoa que tem uma sabedoria de olhar as circunstâncias e de reagir a essas circunstâncias de acordo com Deus, de acordo com a palavra, de acordo com a luz da palavra de Deus. Vocês lembram que o Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, de aplicar a palavra de Deus, Jesus é um homem perfeito, né? De aplicar a palavra de Deus nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo conosco no momento. Mas aí Pedro, ele é rebelde, ele é orgulhoso, ele não está seguindo a palavra de Jesus, ele ouve Jesus falar, deixem ir a eles, mas ele não ouve, não obedece, não age de acordo com a palavra. Pedro é impulsivo, irmãos. Pedro é aquele tipo de pessoa que ele age por impulso, dá vontade de fazer, ele faz, né? Mas mesmo que nós não sejamos assim, esse tipo de pessoa, mas isso se aplica a nós, porque nós temos as nossas fraquezas, tá? E nós, a nossa reação humana, sem a palavra de Deus, sempre é imprudente. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele é falta de sabedoria, ele é falta de discernimento. Quando a pessoa ela está agindo pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia, pelo orgulho, ela olha as coisas em volta
E eu vou colocar aqui a situação de Pedro. Pedro olhou em volta, um exército enorme ali diante dele, mas ele, com a impulsividade dele, não parou para pensar que ele ferir a orelha de Malco poderia ter trazido a tragédia para todos os discípulos. Podia ter sido ali um morticínio, uma tragédia terrível. Ele não pensou nada disso, porque ele estava debaixo de um impulso, ele estava debaixo daquela ira, ele estava debaixo do pecado que não fazia ele pensar, ele raciocinar, ele olhar a circunstância, e ele também não estava ainda entendendo que Jesus tinha que ir para a cruz, que o caminho da salvação não seria a revolução armada, mas seria a cruz, que o caminho da salvação não seria a espada, já disse isso para vocês nas exposições anteriores, não seria a espada, mas a cruz, que defender Jesus e que proclamar Jesus não seria por meio de uma revolução, porque Jesus não é um revolucionário, mas seria pela morte de Jesus. Pedro não entendia ainda nada disso, não tinha compreendido bem essas verdades, então ele age imprudentemente, exatamente porque ele não está em obediência ao Pai Celestial. E assim, meus irmãos, é cada situação que nós também agimos, se nós não estivermos como Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, aplicando de maneira devida a palavra de Cristo nas circunstâncias da nossa vida. Eu volto a perguntar para vocês, irmãos, com quem você se parece? Né? Quem você se parece? Vamos para a segunda comparação. Né? Então já comparei em relação ao Pai e comparei em relação à circunstância, mas veja que a base sempre é a obediência ao Pai, que vai dar um bom procedimento nos outros casos ou não. Vamos pensar em relação ao próximo. Irmãos, vocês olhem para esse texto aqui, e o Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo tudo, absolutamente tudo, para a salvação do seu povo. Vocês lembram que lá no capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, ele chega e ele se cinge como um servo, ele lava os pés dos discípulos, coisa que nenhum deles fez. Mas ele serve, ele se põe na posição de servo. E ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. O que é que ele estava falando? É que Jesus veio, vamos lembrar de João 3,16. Jesus está obedecendo ao Pai. Jesus está o tempo todo, é um homem santo obedecendo ao Pai Celestial. Mas o que Jesus veio fazer neste mundo? Por que ele se encarnou? Por que ele se revestiu de humanidade? Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é servo, é o servo sofredor, é aquele de Isaías, que deu a sua vida, que daria a sua vida. Jesus não é orgulhoso. Quando Jesus entra em Jerusalém, eu já preguei também esse texto, Jesus não entra em Jerusalém sobre um cavalo, que era um animal de guerra. Jesus, ele entra em Jerusalém sobre um jumentinho, que é o símbolo da paz. Jesus é servo, é humilde, né? Ele vem para servir, ele não vem para matar e destruir. Ele disse, eu não vim para destruir, para matar, para condenar, eu vim para salvar. E ele veio nos servir, meus irmãos. Esse é o símbolo da ceia, né? Quando nós servimos o pão, nós estamos dizendo assim, Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso alimento, Jesus, ele deu o seu sangue para a nossa salvação. Então ele é o exemplo de homem humilde. Vocês lembram lá daquele texto tão famoso, né? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e, lembra? Humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é servo, Jesus é humilde, Jesus não é soberbo, ele não é cheio de humanidade soberba, ele é o servo
manso Jesus, que aqui ele tem poder e ele derruba aqueles soldados com uma palavra, você lembra? Ele diz, sou eu, eles caem tudinho, e para mostrar para eles que ele está se submetendo, não é que ele não possa destruí-los, ele é Deus, o Deus homem, mas ele se entrega a eles. Eu já falei isso aqui para vocês, não, Jesus não é um criminoso fraquinho que está sendo capturado por um exército poderoso. Jesus é o Filho do homem, o Filho de Deus, se entregando voluntariamente àquele exército. Jesus se entrega pela nossa salvação. Jesus está nos amando aqui, meus irmãos, e salvando o seu povo. Jesus, ele protege os seus discípulos da prisão, como eu acabei de falar nos pontos anteriores. Jesus diz, não prendam eles, deixem eles ir. Jesus está cuidando deles. Mas mesmo quanto aos inimigos, Jesus é humilde. Jesus se entrega aos soldados, né? Jesus fala com Anás, responde para ele com justiça e com verdade, mas respeitando a autoridade dele. Lembra que eu falei semana passada? E Jesus não desrespeita a autoridade de Anás. Como sumo sacerdote, ou como ali alguém, que não era sumo sacerdote de fato, mas alguém respeitado e considerado naquela época. Jesus leva uma bofetada de um dos soldados, mas Jesus não revida. Você lembra disso? O soldado o policial do tempo dá uma bofetada em Jesus, sem motivo, violento, e Jesus não revida. Jesus só diz para ele, por que me feres? Se eu disse algo de mal, não devias ferir-me, mas devias falar, provar que eu disse algo de mal. Mas se eu disse o bem, por que me feres? Mas Jesus não revida. Jesus não é vingativo. Jesus não é violento. Mesmo com as pessoas que são inimigas, ele não age com vingança. Ele é humilde. E olha, irmãos, ele está aqui nos servindo o tempo todo. Mas Pedro, né? Pedro, irmãos, com relação ao próximo, ele tem essa atitude aqui, corta a orelha de mal. Quer dizer, pega uma espada, quis matar um homem. Pedro quis matar esse homem. Ele só não matou por causa da providência. Não conseguiu. E Jesus o impediu de continuar naquela loucura. E Pedro, quando finalmente está ali no lugar onde ele poderia ter dito, eu sou discípulo de Jesus, ele nega Jesus vergonhosamente. Porque ele, o tempo todo, o que Pedro é? Egoísta. Pedro não está pensando em Jesus. Pedro quer salvar a própria pele dele. Eu quero sair daqui vivo. Pedro é egoísta. Orgulhoso e egoísta. Ele nega aquele que tanto amou. Esse é Pedro. Esses somos nós, irmãos. Mas Jesus é um homem perfeito, que ele serve e que ele vai até o fim por nós. Pergunto para vocês, com quem nós nos parecemos, hein? Na nossa caminhada, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com quem nós nos parecemos, meus irmãos? Vamos para o nosso quarto ponto aqui. Em relação aos perigos e aos inimigos, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é manso, ele é prudente, ele é humilde, ele está fazendo tudo em obediência ao Pai, não esqueçam disso, mas ele é corajoso. Jesus é homem de verdade, é o homem perfeito, é o homem cheio de coragem. E aqui, meus irmãos, quando Anás o pergunta, vamos olhar aqui o versículo 19, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Vejam só uma coisa.
Então, antes de eu ler a resposta de Jesus, eu quero que vocês pensem. Anás, quem era Anás? Já preguei aqui. Vocês lembram? E João, ele só nos relembra aqui, no versículo, vamos ler o 13 e o 14, que diz assim: e conduziram-no primeiramente Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. Irmãos, esses homens aqui, eles eram todos perigosíssimos, e eles já preguei isso aqui desde a semana passada, eles já chegaram ali diante de Jesus, já para matar Jesus. Não chegaram ali para julgar Jesus de forma isenta, de forma a buscar a verdade, fazer justiça, nada disso. Eles chegaram ali para matar Jesus. E Jesus sabia disso, irmão. Jesus sabia que estava diante de homens que o odiavam e queriam matá-lo. E Jesus não fugiu, Jesus se entregou, Jesus se deixou levar, Jesus se deixou amarrar, Jesus se deixou conduzir. Jesus é corajoso. Jesus é corajoso. E quando Anás pergunta para ele, Jesus não teme, Jesus não teme responder com justiça. Eu falei semana passada, Jesus não foi desrespeitoso, mas ele responde. Se queres saber a verdade, a minha verdade é pública. Eu preguei publicamente nas sinagogas, no templo. Chama os meus ouvintes. Eu não tenho nada a esconder. Jesus fala de forma respeitosa, mas fala a verdade. Quando o soldado, o policial, bate nele, Jesus de novo corajosamente diz: se eu disse alguma coisa má, prova. Mas se não, por que me feres? Isso é coragem, irmãos. Jesus é humilde, mas a humildade não é covardia. A humildade não é calar-se. Eu falei para vocês semana passada, há momentos que nós temos que nos calar. Jesus, em certos momentos, vai se calar. Mas há momentos que nós temos que falar. A mansidão, a humildade, não é covardia. Covardia é outra coisa. E a coragem não é violência. As pessoas às vezes confundem muitas coisas, né? Mas vamos pensar em Pedro. Pedro foi violento, não foi? Desembanhou a espada, cortou a orelha, quase mata a pessoa. Mas na hora, né? Agora vamos fazer aqui uma comparação. Vamos ler alguns versículos aqui sobre Pedro. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse-lhe: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E aí lá no versículo 16... Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Quer dizer que Pedro foi violento. Pedro foi violento, cortou a orelha de um soldado, mas na hora do perigo mesmo, quando o perigo se manifestou ali, que ele estava no palácio de Anás, Jesus diante de Anás não é corajoso. Mas Pedro diante de Anás é um covarde que treme diante de uma porteira, de uma mulher. Pedro é covarde. Ele é violento, mas na hora da coragem não tem. Na hora do teste realmente da coragem, ele não tem. Isso significa, irmãos,
que a coragem não é violência. E a humildade e mansidão não é covardia, não são covardia. Nós temos que entender, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Pedro, nós temos que entender o seguinte: muita coisa que se chama coragem é violência, é imprudência, é loucura. Muita coisa que o mundo chama de coragem é isso. É o Pedro cortando a orelha de Malco, agindo feito um louco. Coragem verdadeira não é isso. A coragem verdadeira é do homem manso, mas que sabe defender a causa da justiça de maneira apropriada no momento certo, no momento que tem que ser defendido. Então, a violência não é coragem. Sim, pode ter um momento muito específico para se salvar a vida de alguém e a própria vida, em que a pessoa tem que reagir para defender a sua vida. Evidentemente existe isso, é aquilo que se chama de legítima defesa. Mas isso é um momento muito específico, é uma circunstância em que se tem que salvar a própria vida. O único ato de reação, vamos dizer assim, violenta que se permite a um cristão é nessa circunstância em que eu tenho que defender a minha vida e a vida de quem eu tenho que proteger. Isso sim. Agora, a maioria, irmãos, do que se chama de coragem no mundo é violência pura e simples, é maldade, é perversidade, é ira, é raiva, é loucura. Mas você vê, o Senhor Jesus Cristo, ele é corajoso, mas ele tem uma coragem da prudência, ele age ali direcionado pelo Pai Celestial, em obediência ao Pai Celestial, ele livra os discípulos. A coragem prudente é aquela que muitas vezes ela tem que dar um passo atrás, não é? E quando é para dar passo atrás, ele dá, deixa os discípulos irem, deixa os meus discípulos irem, Pedro, embainha a tua espada, não é esse caminho, Pedro, mas na hora de falar, ele fala. Essa é a coragem bíblica, a prudência, que está olhando a circunstância, que está entendendo como se deve agir. Agora, a loucura, aquela pessoa que age por impulso, imprudente, na hora H, irmãos, é covarde. Não tem coragem de defender, porque não está de acordo com a verdade, não está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que fazer a separação das coisas e dizermos assim, da seguinte maneira, em resumo, que a submissão e a humildade não é covarde. E a verdadeira coragem não é violência. Então existe uma mansa coragem, ou existe uma coragem que é humilde e mansa, né? E que age de acordo com Cristo age aqui. Nós temos muito que aprender com esses exemplos, temos muito que meditar aqui nesses casos. Eu só estou dando para os irmãos aqui alguns pensamentos para vocês pensarem, meditarem, e convido vocês a meditarem bastante nisso e aplicarem em suas vidas. E a última comparação que eu quero fazer, meus irmãos, é com relação à verdade. Jesus diz a verdade, Pedro mente. Né? Jesus, ele está de acordo com o Pai, em obediência ao Pai, e ele não é hipócrita, ele é um homem perfeito, ele não é hipócrita, ele não mente, não engana. Mentiroso aqui é Anás. Mentiroso aqui é o Caifás, mentiroso aqui é o Pilatos, é o Herodes, todos esses juízes aqui são mentirosos. E Pedro também é mentiroso, mente. Mas Jesus diz assim: olha, eu não tenho nada a esconder. A minha pregação é pública. Eu ensinei nas sinagogas. Irmão, sinagoga, o irmão Caleb leu para nós hoje, lá em Atos 15, como
Tiago, né? Tiago diz, nas sinagogas até hoje se lê Moisés, os judeus, eles buscavam as sinagogas nos sábados para a leitura da lei e para ali falar da lei de Deus. As sinagogas eram um lugar importantíssimo, tanto que ser expulso da sinagoga era estar fora da sociedade. Eles não queriam ser expulsos da sinagoga. E Jesus ia lá na sinagoga para pregar, para ensinar. Jesus ia no templo, que era o lugar mais importante dos judeus, para ensinar. Ensinava publicamente, todo mundo ouvia. Jesus não falava uma coisinha ali, secreto. Jesus não era um conspirador. Jesus não era um revolucionário que estava ali secretamente armando pessoas para tomar o poder, nada disso. Jesus ia e se apresentava a todos e falava e dizia, e agora ele diz para Anás, chama os meus ouvintes e eles vão te dizer, eu falei publicamente. Jesus, diante de Anás, corajosamente diz a verdade. E quando ele recebe a bofetada, a mesma coisa, irmãos. Ele diz para aquele policial, prova que eu disse alguma coisa errada. Como quem diz, tudo que eu disse é o certo, é o correto, é a verdade. E Pedro, hein? Pedro, na sua covardia, mente 3 vezes. Ele diz, não conheço este homem, não conheço este homem, não conheço este homem. Não sei quem fala, blasfema, perjura, né? Blasfemar não, mas vou colocar aqui, né? Perjura. Ele mente, ele é hipócrita. O medo dele faz ele mentir, ser hipócrita, negar Cristo diante das pessoas, mentir. Passou 3 anos com Jesus, mas não teve coragem de dizer a verdade. Diz, não conheço esse homem, não sei nem quem é. Seguiu Jesus, viu os milagres de Jesus, ouviu as pregações de Jesus, esteve ali com Jesus nas últimas horas, ouvindo o último sermão, ouviu a oração de Jesus em João 17, e agora diz, nunca conheci este homem, que mentiroso, hipócrita, covarde, não tem coragem de dizer a verdade, não tem coragem de falar a verdade. Isso é Pedro. Irmãos, com quem nos parecemos? Com quem você se parece? Com Pedro ou com Jesus? Nós chegamos então a uma conclusão aqui. E a conclusão é o seguinte: esses pontos que eu toquei para vocês hoje, em relação ao Pai, em relação às circunstâncias, em relação ao próximo, em relação aos inimigos, aos perigos, em relação à verdade, a base de tudo é em relação ao Pai. Se nós estivermos obedientes ao Pai, aí todo o resto se encaixa. Mas se nós formos soberbos e desobedientes, tudo se desencaixa. A conclusão é essa. Então, até anotei aqui, eu vou ler essa conclusão para os irmãos guardarem. E a conclusão é o seguinte: a submissão a Deus, meus irmãos, leva à prudência, ao serviço, à coragem e à sinceridade, seguindo o exemplo de Cristo. Mas a rebeldia a Deus e a sua palavra leva à imprudência, ao egoísmo, à covardia e à hipocrisia, conforme Pedro. Então, quando nós estamos em submissão a Deus, nós vamos ser pessoas prudentes. Nós vamos olhar em volta e vamos perceber assim,
Vamos ter a sabedoria divina. E a sabedoria é prudência, é juízo, é discernimento. Opa, agora não é hora de puxar a espada. Agora não é hora de puxar a espada, Pedro. Vamos ser prudentes. Nós vamos também, meus irmãos, servir o nosso próximo, porque quando você está servindo a Deus é que você vai servir ao próximo. Exatamente dentro dessa prudência. Jesus diz, deixem eles irem. Jesus vai até a cruz por eles. Jesus sabe que tem que morrer, que tem que beber aquele cálice. Jesus serve e nós vamos servir. Quando nós estivermos seguindo a Deus, nós vamos ser corajosos. Coragem mansa, coragem verdadeira. Não é coragem prudente, isso não é coragem. E nós vamos ser sinceros, irmãos. Nós vamos ser pessoas que vamos olhar para a face do nosso próximo e quando nós tivermos que dizer uma verdade, nós vamos olhar, falar, olhando para os olhos dele, vamos dizer, isso é verdade. Nós vamos ser sinceros e eles vão poder confiar em nós. Agora, se nós começarmos a nos afastar do Senhor, da sua palavra, e seguirmos o nosso próprio entendimento, nos estribarmos no nosso próprio entendimento, como Pedro fez aqui, você pode ter certeza, nós vamos começar a ser imprudentes. Vamos começar a agir com violência, com imprudência, com impulso. Vamos nos tornar pessoas egoístas, pessoas que querem que os outros nos sirvam e não servir os outros. Vamos nos tornar pessoas, meus irmãos, na hora H, como diz, né? Vamos ser covardes. Vamos ter coragem de falar o que tem que ser falado. Nós vamos ter coragem de defender a verdade. E, finalmente, nós vamos mentir. Nós vamos ser hipócritas, nós vamos ser duas caras. Nós vamos enganar o próximo, mentir para o próximo, e até trair o próximo, e até negar ajuda ou defesa para o nosso próximo. Irmãos, Pedro somos nós, irmãos. Pedro somos nós. Se você for olhar para a sua vida, você vai ver muito de Pedro e pouco de Cristo. Se eu for olhar o histórico da sua vida, Pedro somos nós. Pedro é o que tem aí fora, no mundo. O mundo é cheio de pessoas orgulhosas, pessoas imprudentes, pessoas egoístas, covardes, hipócritas. Mas isso não é o cristianismo. Isso não é o cristianismo. Eu queria dizer para vocês o seguinte: Pedro somos nós, mas Cristo é o homem perfeito. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, que é o homem perfeito, ele foi morrer numa cruz para salvar os Pedros, para nos salvar. Jesus aqui contém Pedro, né? Pedro tira a espada e Jesus diz, volta com a espada para a banha. Jesus é o salvador de Pedro. Jesus não é só um homem perfeito, ele é o homem perfeito que veio salvar o imperfeito Pedro e que livra Pedro da violência dele. Jesus é aquele que antes que Pedro pecasse, já disse, Pedro, tu vais me negar. E Pedro disse, não te nego, Senhor, disse, tu vais me negar. Antes que o galo cante. E quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta. Jesus veio para alertar Pedro, para conter Pedro, para alertar Pedro, para abrir os olhos de Pedro. E quando o galo canta, o que Pedro faz? E você lembra que o outro evangelho conta que quando ele negou Jesus, Jesus olhou para ele, lembra? E o galo cantou. E o que Pedro faz? Pedro sai dali e vai chorar, amargamente, arrependido. E depois Jesus encontra com Pedro lá
e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? Jesus restaura Pedro. Jesus salva Pedro. Irmãos, nós somos Pedro, mas Jesus é o nosso Salvador. É isso que eu quero que você pense. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Mas ele foi para aquela cruz para nos salvar, para derramar o seu puríssimo sangue, o seu corpo que nunca conheceu o pecado. Jesus nunca conheceu o pecado, para a nossa salvação. E é por causa da cruz, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que você crê em Jesus, você que é um Pedro, eu que sou Pedro, nós que somos Pedro, nós somos justificados. Nossos pecados foram postos na conta de Jesus. Nossas hipocrisias, nossas mentiras, nossos enganos, nossas insubmissões, nossa imprudência, nossa falta de coragem, Jesus levou na cruz e nós somos justificados. Mas não é só isso, irmãos, porque Paulo fala em Romanos 6. Que aquele que foi batizado em Cristo morreu com Cristo. Aquele que foi batizado em Cristo ressuscita com Cristo para uma vida nova, para uma novidade de vida. Irmãos, Paulo está falando ali da nossa santificação. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: Jesus está nos fazendo parecidos com Ele, cada vez mais. O que é santificação? Santificação é isso, meus irmãos. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Santificação é você se parecer cada vez menos com Pedro e cada vez mais com Jesus. É a imagem de Jesus. Você lembra que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, não foi? E essa imagem foi manchada, foi deturpada quando Adão pecou. Cristo, ele restaura essa imagem em nós, irmãos. Ele restaura, só que isso é um processo, gente. Isso é para a vida toda. E só vai se consumar na glória, entende? Quanto mais eu caminho com Jesus, quanto mais eu ando com Jesus, eu vou me parecendo mais com Jesus e menos com Pedro. Então eu queria que você pensasse assim: meu querido irmão, minha querida irmã, você está se parecendo com Pedro? Em que você está se parecendo com Jesus? Se você está se parecendo com Pedro, no que você está se parecendo com Pedro, arrependa-se e diga para o Senhor assim: Senhor, me lava com seu sangue, perdoa o meu pecado. E eu quero pedir que o Senhor me dê graça do Espírito Santo para seguir o teu exemplo, não de Pedro. E comece, irmãos, comece a aplicar na sua vida. Sabe? Se você tem sido uma pessoa obediente a Deus, à palavra, no que você tem sido desobediente como Pedro, deixe isso. Você tem sido uma pessoa imprudente ou prudente? No que você tem sido imprudente? Você tem agido por impulso, tem sido afoito? Deixe isso, meu irmão. No que você tem sido orgulhoso, não tem servido o próximo, não tem sido humilde? Deixe isso e passe a ser humilde servo do seu próximo. No que você tem sido covarde, violento, mas covarde na hora decisiva, arrependa-se e busque essa prudência corajosa que vem de Cristo. Medite muito em Cristo e corrija a sua vida nisso. E no que você tem sido de alguma maneira falso, hipócrita, mentiroso, de alguma forma enganado o próximo, arrependa-se e passe a ser uma pessoa sincera, verdadeira diante do próximo. E principalmente um defensor da verdade
defensor do Evangelho. E tudo isso nós temos que crescer, meus irmãos. Nós temos que nos parecer cada vez mais com Jesus, humilde, manso, corajoso, obediente, verdadeiro, e menos com Pedro, violento, hipócrita, covarde. Que Deus nos dê graça para isso. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado porque nós podemos aqui, Senhor. O Senhor preparou essa noite para nós, o Senhor nos trouxe até aqui hoje e nós queremos suplicar, Senhor, pelo poder do Seu Espírito Santo, da Sua graça tão bendita, tão maravilhosa, o Senhor venha operar na nossa alma, operar na vida dos nossos queridos irmãos, inclusive irmãos que hoje não estão aqui, todos nós na nossa igreja, Senhor. Essa santificação, que todos sejam realmente convertidos, que não haja falsas conversões, mas uma conversão verdadeira e uma obra da graça e da santificação que nos faça, Senhor, parecer cada vez mais com o Santo Jesus. Faz isso, Pai, na nossa vida. Nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo e menos com Pedro, para a glória do Seu santo, do Seu bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Só queria dizer uma última coisa aqui, irmãos. Pedro se pareceu depois muito mais com Jesus. Lê Atos e veja como Pedro mudou.